Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma noite, né? Uma tarde de estudo da obra Triunfo Pessoal. É uma satisfação muito grande estar aqui, é uma satisfação muito grande contar com a companhia de vocês que estão aqui presencialmente, vocês que acompanham de todas as plataformas, baixando no SoundCloud, pelo YouTube, na Rádio Amigo Espírita, sejam muito bem-vindos, tá? Deixar um esclarecimento para vocês que ouvem, né, só pelo SoundCloud. Para quem não sabe, são só os áudios do estudo disponíveis para as pessoas baixarem e ouvirem no carro, ouvirem onde bem entenderem. E só que, diferentemente dos vídeos, os áudios demoram um pouco mais para ficarem disponíveis porque eles são editados à parte, tá? Isso aqui, enquanto eu estou falando, ele já fica registrado no YouTube automaticamente. O áudio tem que ser extraído, tem que ser editado, então por isso que demora mais, ok? Mas ele costuma ser colocado por lotes, assim, de 10, 12 programas de uma vez só, ok? Muita gente tem me perguntado isso. Retornamos, então, das férias, né? Foram 2 meses de férias, deu para colocar bastante coisa em ordem, deu para bastante gente nos alcançar, né, que estavam nos estudos anteriores, então é com grande satisfação que retomamos também agora o estudo Triunfo Pessoal, já que ontem começamos novamente o autodescobrimento, ok? Então, como de costume, eu vou deixar aqui o meu boa noite para Maria Emília de Caratinga, Minas Gerais, a Cristina de São Mateus, no Espírito Santo, a Lari de Araçatuba, São Paulo, a Marisa do Rio de Janeiro, capital, a Socorro de Paulista, em Pernambuco, a Helenice de Barra do Garças, no Mato Grosso, a Isabela de Franca, São Paulo, o Elson de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, a Janete de Tijucas, Santa Catarina, a Eliane de Niterói, no Rio de Janeiro, a Rita de Juiz de Fora, Minas Gerais, a Rosita de Blumenau, Santa Catarina, a Tânia de Batatais, São Paulo, a Janete de Vitória, no Espírito Santo, pela primeira vez nesse estudo. Ontem nos acompanhou também, estreou no Autodescobrimento. A Márcia da Lapa, no Rio de Janeiro. E a Elisângela de Ouro Preto, Minas Gerais. Tem também a Fernanda de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ok, a Carolina também já chegou aqui. O José Aparecido explicando dos áudios. Se estiver funcionando aí, vamos lá. A Janete também está estudando os anteriores aí para nos alcançar. Esse é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Caso vocês estejam com problemas aí, o pessoal do ao vivo, dá um F5 que às vezes conserta, ok? Só me mantenham informado se está funcionando corretamente, por favor. Esse é o encontro de número 26, retomando o ano de 2016, capítulo 3.1, Irritabilidade e Violência, parte 1. Ok? Então vamos lá. Só pedindo essa confirmação, eu sei que o José Aparecido ouviu, então a Carolina falou que está ok lá também. Vamos em frente. Se puder orientar o pessoal no chat aí para atualizar a página ou mudar a qualidade, eu agradeço. Seguindo então no livro. Há uma iniludível herança antropossociopsicológica que predomina na natureza humana, estabelecendo as diretrizes do comportamento que se expressa através da hereditariedade e dos condicionamentos proporcionados pela educação. Tá? Bom, então o pessoal está dizendo que acertou aqui. Uma herança antropossociopsicológica, tá? Que diz respeito ao homem como homem mesmo, né? Como um ser terráqueo, como a raça humana. O sócio tem a ver com o relacionamento desse antropo, que é o homem, e o psicológico no emocional. Então, ela está dizendo que essa herança que predomina na natureza humana, ela traz consigo questões referentes ao nosso corpo físico,
forma como nós nos relacionamos uns com os outros e a forma como nós pensamos e sentimos esse mundo, ok? Por quê? Porque o nosso corpo também vai se desenvolvendo. Quando nós pegamos aí a teoria da evolução de Darwin, nós vemos que os animais vão se adaptando. Se somos animais, também estamos nos adaptando. Então, isso é uma alteração do corpo físico, uma alteração de herança também, né? À medida que certas funções não vão sendo mais necessárias, o corpo vai se desligando delas e aos poucos nós vamos tomando um outro aspecto, outras formas, né? Por isso nós não temos cauda, mas nós temos ali o cóccix, que tecnicamente não tem função nenhuma se comparada à cauda de um cachorro ou de um gato. E essa herança estabelece as diretrizes do comportamento que se expressa através da hereditariedade e dos condicionamentos proporcionados pela educação, tá? Então, diretrizes vai ser aquilo que nos direciona no sentido de nos comportar de tal forma, tanto pelo hereditário, ou seja, o biológico, quanto pelos condicionamentos, ou seja, o educacional, né? Então, nós temos essa tendência da hereditariedade, né? Naturalmente, uma pessoa que tenha um pai com câncer tem muito mais chance de ter câncer, mas não fatalmente terá, né? Então, vamos pensar, vamos supor que meu pai tenha câncer de pulmão porque fumava. Se eu fumar e você, que o pai não teve câncer, a chance de eu ter um câncer é muito maior do que a sua. Porém, se eu não fumar e você fumar, aí a chance passa a ser maior sua, porque tem uma questão comportamental também. Eu não vou desenvolver obrigatoriamente todas as doenças da minha família só porque eu nasci dela, né? Quanto mais eu conseguir me precaver de comportamentos que facilitem aquilo, melhor para mim, né? No meu caso, particularmente, tem o histórico de diabetes e câncer. Então, eu já sei que eu tenho que evitar tabaco, eu tenho que evitar qualquer droga que seja fumada, qualquer coisa que seja aspirada, inalada, e eu também devo evitar açúcar, né, por conta do diabetes. Então, caso essas coisas venham a acontecer comigo, não foi apenas a hereditariedade, isso que é importante. Ah, não, mas eu ia ter diabetes mesmo, então eu vou comer doce de qualquer jeito enquanto eu posso. Então, tem essa parte hereditária e tem essa parte comportamental que vem pela educação. Isso define como nós agimos, mas nós agimos onde? Aqui dentro da minha casa, você aí na sua? Não, nessa parte social também, como foi colocado. Por isso nós decidimos o que pode e o que não pode. Ah, isso aí tem que linchar o cara. Não, isso aí tem que perdoar, né? Hoje eu vi, por exemplo, que o rapaz Thor, né? Thor Batista, filho do Eike Batista, que atropelou um indivíduo na rodovia, foi absolvido, tá? É óbvio que a questão da justiça diz respeito à justiça. Eu sou um psicólogo, eu não sou um jurista, mas eu tenho experiência de vida de ver casos em situação bem inferior, onde a pessoa que atropelou não era rica e foi presa e condenada, etc. Então, é a sociedade que define isso, e nós somos a sociedade. Nós colocamos as pessoas nestes locais. Nós autorizamos que elas permaneçam lá. Tá? Nós não fazemos movimento para tirar essas pessoas. Então, desde o advogado, o promotor, o juiz, todo mundo que estiver envolvido, se houve algum tipo de facilitação ou corrupção, isso também é responsabilidade nossa. Porque eu posso ficar indignado que isso aconteceu, mas eu também fico indignado aqui na minha casa. Não faço nada a respeito, então eu não posso culpar a sociedade por ser preguiçosa ou passiva, porque eu estou sendo assim também. Ok? Diretrizes do nosso comportamento. Por que fazemos isso e aquilo? Só para voltar, né, dentro dessas diretrizes do comportamento, é que nós vamos estabelecer, por exemplo, os padrões. Quem são as pessoas que estudam esses padrões? Neurocientistas, psicólogos, pedagogos, psiquiatras, essas pessoas estudam esses padrões. Antropólogos, sociólogos. E estes padrões são utilizados também na construção do neuromarketing.
Essas propagandas que você assiste na televisão, elas são milimetricamente pensadas para te fazer querer comprar. Por quê? Eles te conhecem? Eles sabem do que você gosta? Não, mas eles conhecem a média da sociedade, justamente por conta disso que Joana está falando. Existe uma repetição, uma diretriz comportamental que nos leva a agir de determinada forma por conta dessas heranças antepassadas, tanto comportamentais quanto fisiológicas, ok? Então, por isso nós temos uma tendência muito grande de pessoas que querem estar na moda, que querem pertencer, que querem ter isso e aquilo, né? E o neuromarketing vem para te dizer, se você não tem aquilo, você não é bem sucedido. Se você dirige esse carro, então você venceu na vida. Se você toma essa cerveja, você vai ter mulher bonita ao seu lado, você não vai ficar sozinho. Se você está tomando cerveja e está sozinho, então você está tomando a cerveja errada. Voltando aqui. Olha, deixa eu compartilhar isso aqui, porque eu não tenho como saber tudo, né? A Eliane, eu soube através de um exame de sangue aos 25 anos a tendência a ser diabética. Restringi o uso de açúcar e hoje, com 66, não tenho diabetes. Então está aí uma prova de que a hereditariedade até o momento tem sido vencida. O Bruno disse que nasceu na família com pai e mãe ansiosos. Eu precisava dessa hereditariedade? Esse é o ponto. Não é o que a hereditariedade faz com você, é o quanto você permite que ela faça. Então, se você se vê numa família de ansiosos, e você sabe que o recurso para isso é terapia, meditação, acupuntura, yoga, e começa a fazer isso desde cedo, a ansiedade morre nos seus pais e não segue adiante nas gerações, né? Porque você combateu ela pelo ambiente, né? Combateu ela com os recursos que foram oferecidos. Continuando em Joana, a criatura é o resultado das suas próprias experiências adquiridas no imenso pélago do processo evolutivo, transferindo de uma para outra existência as conquistas que lhe caracterizam o desenvolvimento intelecto-moral. A criatura, nós, somos o resultado das nossas próprias experiências adquiridas no imenso pélago do processo evolutivo, transferindo de uma para outra existência as conquistas que nos caracterizam o desenvolvimento intelecto-moral. A Carolina também. Quem não é ansioso aqui levanta a mão. Pior que tem um botão de levantar a mão aqui também, né? Olha que legal. A ansiedade, se é física, Tereza, a ansiedade atua no físico. Ela está relacionada. Nós vamos ver. Não é coincidência, isso vai ser falado agora mais nos próximos slides. Peraí que eu me perdi aqui. Fica falando demais, aí acaba se perdendo. Bom, aqui o que tem nesse slide? A herança de nós mesmos, tá? Não sei se alguém conhece aquela palestra minha, Caridade para Consigo Mesmo. Esse tema traz esse aspecto. Aquilo que eu vivi nas outras encarnações é a minha herança. Isso que é importante. Né? Então o Bruno falou: eu nasci em uma família de pais ansiosos, então eu sou ansioso. Não, você, como espírito, é ansioso e aí naturalmente é atraído a encarnar em uma família com pais ansiosos. Mas essa herança não vem dos seus pais, essa herança vem de você. Da sua encarnação anterior, agora essa é a herança para a próxima. Então, como eu falei do diabetes, se eu me entupir de doce nessa encarnação e ficar diabético, na próxima eu virei Paulo. O Vitor vai encarnar agora como Paulo. Eu já estou deixando de herança para o Paulo um diabetes. E não é o pai do Paulo. Agora, se eu desconstruo isso em mim e venço a tendência a comer doce e venço o diabetes, e isso deixa de existir em mim, espírito, em uma próxima encarnação eu não preciso mais de pais diabéticos, porque nós vamos nos auxiliando a lidar com aquilo que precisamos. Se eu tenho que trabalhar o meu diabetes, é muito mais fácil me fazer encarnar num corpo físico que já terá essa tendência. Não como uma forma de me punir, mas para facilitar que eu aprenda a lidar com o meu consumo excessivo de açúcar. Ok?
Olá, Sandra, seja bem-vinda também. Bom, por que isso é importante para nós? Caracteriza o desenvolvimento intelecto-moral. Quem puder assistir o estudo de ontem, né, o estudo número 41 do autodescobrimento, nós falamos exatamente da diferença entre desenvolver-se como um intelectual e como uma pessoa com moral e onde está a sabedoria no meio disso tudo. Mas o que isso significa? Que quanto mais eu me desenvolvo, mais fácil ficam as coisas. Eu hoje, por exemplo, tenho facilidade de compreender aspectos da mente humana, mas eu tenho certeza que essa não é a primeira vez que eu estou estudando isso. Porque, para mim, a faculdade foi um processo muito fácil. Eu, às vezes, conseguia fazer provas sem ter visto a matéria e tirar nota alta. Isso é sorte? Isso é intuição? Isso é conhecimento prévio. No entanto, se você me colocar num laboratório de química, eu não vou saber o que fazer lá dentro. Tá? Então, se nessa encarnação eu começo a estudar química por conta própria, eu vou aprender química elementar, não vou aprender química básica. Na próxima, a química básica já vai ser fácil para mim quando eu estiver na escola. Eu já vou ser aquele aluno da quinta até a nona série que vai bem em química, mas aí talvez eu me prenda no colegial. E aí eu vou estudando. Se eu faço isso 2, 3, 4 encarnações, na quinta eu já nasço essas crianças aí, ó. Você tem criança desenvolvendo aplicativo de celular, você tem criança desenvolvendo música, porque já traz essa herança de si mesmo. E a sombra disso também acontece. Todos os vícios que eu nutrir nessa vida virão como herança na próxima, invariavelmente. E essa é uma das características que anula a efetividade do suicídio. Então, não tem forma segura, tá? Você tirar a sua própria cabeça, se você der um tiro na cabeça, jogar o seu corpo na frente de um caminhão, todo esse estrago causado materialmente vai ter que ser reconstruído pouco a pouco. Então, se eu dou um tiro na minha cabeça, eu tenho grande chance de vir com um retardo mental numa próxima encarnação, porque eu danifiquei essa área e ela não vai se curar só porque eu morri. Ok? Então vamos lá. Continuando. Na condição de espírito em crescimento, fixa novas aprendizagens nos patamares construídos anteriormente, sem fugir das suas naturais imposições, que remanescem em aspirações, tormentos, bem-estar ou desequilíbrio. Na condição de espírito em crescimento. Ok, vamos parar aqui. Primeiro passo, você se considera nessa condição? Ou você pensa que você é um espírito que já cresceu e está aqui como missionário? Primeiro passo, por mais que seja simples falar isso, às vezes o nosso ego não é assim. Ah, meu marido usa álcool, meu filho usa droga, minha filha se perdeu na sexualidade, eu sou o para-raio que faz essa família funcionar. Será? Se eu estivesse enxergando isso de fora, será que você também não tem algum aspecto? Será que o seu vício talvez não seja neurose de controle? Será que você não se alimenta de todas essas pessoas dependendo de você? Fazer essas reflexões nos ajudam num aspecto de humildade, tá? Nos reconhecendo como espíritos em crescimento, não crescidos. Nessa condição, então, fixa novas aprendizagens nos patamares construídos anteriormente, sem fugir das suas naturais imposições, que remanescem em aspirações, tormentos, bem-estar ou equilíbrio. Ou seja, isso que eu coloquei anteriormente, da herança. Tudo aquilo que eu já trago, as experiências que eu já trouxe das vidas anteriores. E quando nós estivermos falando de vidas anteriores, não precisa ser só vidas anteriores. As coisas que você traz da infância, depois você chega na adolescência, vira adulto jovem, até chegar na terceira, e hoje já temos aí até uma quarta idade, né? Porque tem um grande número de pessoas chegando na casa dos 100 anos. Essas novas aprendizagens serão fixadas nos patamares construídos anteriormente. Vejam bem, fixa novas aprendizagens nos patamares construídos anteriormente. Ela destrói o que eu já tinha? Não, ela acrescenta. Por isso nós vamos crescendo.
Tá? Não pense, então para eu deixar de fazer o uso de maconha, eu tenho que combater o vício da maconha. E aí eu nunca mais vou ter o vício da maconha, não. Você terá para sempre o vício da maconha em você. Só que você vai conseguir superá-lo, vencê-lo e chegar a um ponto em que ele não fará cócegas. Tá? Mas todas as experiências que você já teve, elas são mais fáceis de você repetir. Por isso é muito difícil para o indivíduo cometer o primeiro assassinato, mas o segundo é bem mais fácil. Por isso que é muito mais difícil a pessoa fumar o primeiro baseado ou cheirar a primeira carreira de cocaína, mas a segunda é bem mais fácil, e o adultério e tudo mais. Mentir a primeira vez para faltar um trabalho, depois na segunda você mente com facilidade, porque nós vamos aprendendo, e aquilo que nós aprendemos, nós não desaprendemos. Nós associamos novos conceitos que tornam aqueles obsoletos e eles passam a ter menos influência na nossa vontade. Então, naturalmente, nós não agimos mais em razão de nutrir aquilo. Mas não significa que deixou de existir, apenas tornou-se obsoleto ou elaborado. Sem fugir das suas naturais imposições, que remanescem em aspirações, tormentos, bem-estar ou desequilíbrio. Ou seja, aquilo que estava anterior a isso que foi fixado agora como novo, continua me influenciando. Onde pode ser aspirações, tormentos, bem-estar ou desequilíbrio. Ou seja, tanto para a luz quanto para a sombra, tanto para positivo quanto negativo. Tá? Não que a sombra seja negativo, mas apenas trazendo esse aspecto de polos, ok? Então, quando você já nasce com aquela vontade de fazer algo grandioso, isso já é uma aspiração que vem anterior, tá? Garotos aí que com 20 anos já estão milionários, já montaram empresa, adolescentes e jovens envolvidos em ONGs extremamente difíceis e burocráticas, essa aspiração, essa vontade já vem daí. Jovens que já estão estudando para medicina desde a 5ª série, já sabem que serão médicos e passam de primeira já no 2º colegial como treineiros. Isso é a aspiração que vem do espírito. Em contrapartida, podem ter essas doenças também, né? Pô, desde criança eu sou deprimido, desde criança eu sou hiperativo, desde criança eu como muito e eu já era gordinho e aí todo mundo fazia bullying comigo. Desde criança eu já batia nos outros meninos, eu judiava dos animais. Isso já é uma característica de algo que vinha anterior. Tá? Então, como é que eu faço para saber o que é dessa vida e o que é da outra vida? Não precisa fazer isso. Para quê? Que diferença vai fazer se o seu diabetes veio de uma vida passada ou dessa? O importante é que você lide com ele. Mas será que não foi mesmo dos meus pais? Não faz diferença. O único momento que existe é o aqui e agora. Tá? Então, o que você está passando nesse exato momento é o que você precisa aprender. Não adianta ficar buscando no passado ou projetando no futuro, porque um te leva à melancolia e o outro à ansiedade. Se acalma no aqui e agora, concentra-se no que está acontecendo e lida com isso. Se for uma doença crônica, como nesse caso do diabetes, você vai morrer com essa doença, mas essa doença, além de te matar, ela pode te cegar, pode te amputar, pode te deixar totalmente disfuncional sexualmente. Então, saber o quanto você vai se envolver com essa doença. Eu tenho diabetes, agora por causa disso eu vou abrir a porteira e deixar tudo correr, né? Se tiver que arrancar uma perna eu arranco, se eu tiver que ficar cego eu fico. Sempre passo a passo, tá? Talvez na encarnação passada você tenha tido uma doença que te levou ao estágio final dela, né? E agora nessa você vai só até a metade do caminho. E na próxima só nos estágios iniciais. E vai chegar uma hora que a doença desaparece. Essa é a dificuldade. Associar que as coisas não surgem da noite para o dia e também não desaparecem assim. Se na outra encarnação o diabetes te deixou cego e nessa não deixar, não significa que você continua no mesmo estágio. Significa que o teu diabetes regrediu. Ele não é mais tão forte a ponto de te cegar. Tá? É difícil, é doloroso, exige resignação, mas essa é a única maneira de compreender a remissão de sintomas patológicos. Pouco a pouco. Correto? Então vamos lá. Sendo o trânsito evolutivo nas faixas do primitivismo o de mais longa duração,
Os instintos primários predominam em a sua natureza, aguardando o concurso da razão e do discernimento para substituí-los por emoções de harmonia, propiciadoras que são de saúde psicológica, mental e física. Vamos ver aqui, aproveitar. A Cássia Junqueira. Sempre falar aqui agora. Sempre falar aqui agora, eu me aceito do jeito que eu sou. Isso ajuda muito a conviver. Sim, e o se aceitar não significa deixar o barco correr, né? Ah, eu sou isso mesmo, então... Não, se aceitar eu tenho que me amar com o diabetes, eu tenho que me amar com o câncer, com a esclerose múltipla, eu tenho que me amar com essa DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, eu tenho que me amar. Se eu consigo me amar dessa forma, eu não me puno mais. Então imagina aquela mãe que está sonhando ter um filho, e aí o filho nasce com uma síndrome, não só de Down, qualquer síndrome, uma coisa que ela não queria, que ela não deseja. Aí ela pega uma raiva da criança, tá? Além de uma depressão pós-parto, ela fica frustrada, tem vergonha do filho, e não dá de mamar direito, não troca toda hora, trata bem diferente. Às vezes nós fazemos isso conosco. Então, quando a doença vem me visitar e o médico fala para mim, ó, Vitor, você está com um câncer, eu olho para o médico e penso, então eu não quero mais saber de mim, eu não me amo mais. Agora eu vou fumar, beber, eu vou pedir demissão do emprego, eu vou parar de fazer atividade física, que não adianta nada mesmo, eu fiz as coisas certinho, fiquei com câncer. Esse é um pensamento errôneo. É exatamente fugir disso que foi trazido pela Cássia. Eu não me aceito no aqui e agora. Então eu falo, bom, já que nessa encarnação eu vim com câncer, eu vou deixar ela acabar logo e na próxima eu venho curado. E esse é o erro, porque na próxima ele não só estará lá, como estará mais forte, porque você o alimentou com o tabaco, o desregramento, a má alimentação e a desmotivação. Sendo o trânsito evolutivo nas faixas do primitivismo de mais longa duração, ou seja, nós passamos mais tempo como espíritos primitivos, os instintos primários predominam na nossa natureza, aguardando o concurso da razão e do discernimento para substituí-los por emoções de harmonia, propiciadoras que são de saúde psicológica, mental e física. Ou seja, como eu disse, tudo aquilo que nós vivemos não se perde. Portanto, os nossos instintos primitivos ainda são muito fortes, porque nós passamos muito tempo no primitivismo. Mas nós ainda não passamos tempo na superioridade. Eu nunca fui um anjo, então eu não tenho esse recurso no meu espírito. Eu não sei o que é ser bom. Ok? Esse é o ponto. Eu sei o que é ser ruim. Eu sei o que é matar uma pessoa por causa de comida. Em algum momento da minha história como espírito eu devo ter feito isso. Eu sei o que é trair, eu sei o que é enganar, eu sei o que é estuprar e ser estuprado. Provavelmente eu sei tudo isso, porque eu passei por todos esses processos. Senão eu não estaria aqui, num planeta de provas e expiações. Eu devo saber o que é passar fome, eu devo saber o que é fazer o outro passar fome. E se agora estou sabendo o que é ter um governo corrupto, provavelmente já fui um governante corrupto. É claro, isso para mim é simples de pensar. Então, como eu sei fazer as coisas ruins, porque eu já faço elas automaticamente, se eu tiver que xingar uma pessoa, basta ela fazer alguma coisa errada, pisou no meu pé, eu já posso xingá-la. Eu não sei fazer o bem. Eu não tenho recursos. Então, onde que nós pegamos os recursos? Pelo exemplo. O que Jesus faria? O que Chico Xavier faria? Quanto eu consigo fazer do que esses caras fazem? E aí é que eu vou tentando me transformar em alguém bom. Mas se eu te pedir, seja uma pessoa ruim, isso você vai fazer com facilidade. Não com a facilidade de moral. Você não vai fazer porque sente culpa, porque amadureceu. Mas é muito mais fácil para você gritar com uma pessoa do que concordar com ela quando ela te irrita. Bom, eu falo por mim, né? Não posso falar por todo mundo. O que acontece, então? Como é que faz para que esses instintos primários, que são instintos de sobrevivência, portanto, sobrevivência implica, se você está entre eu e a minha comida e a minha sobrevivência, eu vou te matar. Ponto final.
tá? Ainda tem muitos assim aqui na sociedade. Nós, em pontos talvez não tão hediondos, mas ainda tem essas pessoas que matam por qualquer coisa. Tá? Matam, estupram e ainda dão risada. Pedófilos que fazem isso com criança dão risada e não sentem remorso nenhum. Instinto primitivo. Isso será substituído quando a razão, o discernimento permitirá que eles sejam substituídos por emoções de harmonia que trarão saúde mental, física e psicológica. Ou seja, consertará qualquer problema que você tenha. Da noite para o dia? Não. Por que razão? Eu aplico a razão àquilo. Né? O que levava muitas pessoas a adoecer e ainda leva? Quando elas associam, por exemplo, o religioso com apenas o abstrato. E muitos ainda fazem isso, né? Ficam enxergando Deus lá em cima. A pessoa vai fazer uma oração, olha para cima. E como se Deus estivesse lá em cima, no céu, olhando por nós. Não que fosse uma força integrada em todos os nossos aspectos. Então, quando eu racionalizo, transformo a razão, que é o que o Espiritismo tenta fazer, eu vou te explicar que isso aí que você chama de fantasma e tem vontade de sair correndo, é só um cara que morreu e não está conseguindo se encontrar. Ou então que tem coisas mal resolvidas com você e ele não vai embora enquanto elas não se resolverem. Isso já facilita bastante. Não adianta se matar, não adianta matar, não adianta roubar, não adianta enganar. Tudo isso vai nos libertando, porque se torna racional. Antigamente era assim, você não pode matar, senão você vai para o inferno e vai ficar queimando com o diabo te cutucando. Aí o cara falava, não, eu não quero isso. Agora não, você não pode matar porque senão será morto. Opa, é racional, faz sentido. Né? Não é uma entidade que vai me punir, é o meu próprio comportamento que me pune pela consciência e pela lei de causa e efeito. Ok? À medida que isso vai se transformando, eu vou mudando as minhas vibrações e aí eu consigo substituir o instinto primitivo por uma emoção de harmonia que é extremamente mais madura, sublimada e sutil. Então, quando duas pessoas estão brigando, eu não sou o cara que escolhe qual dos dois eu vou me juntar para bater no terceiro. Eu sou o cara que tenta apaziguar a situação de uma forma que os dois se sintam confortáveis. Por estar em um mundo onde o sentimento de instinto primitivo predomina, existe uma grande chance de que os dois se unam para me dar porrada. É esse o ponto. Quando você tenta ser o apaziguador, muitas vezes você irrita os outros que querem a briga e quem acaba apanhando é você. Vide Senhor Jesus Cristo, que tentou comprar essa briga e acabou apanhando de todo mundo. No fim das contas, morreu ali, na hora de morrer, não tinha mais praticamente nenhum amigo. Aquela multidão toda que seguia ele já estava falando, crucifica mesmo, porque queria ver o circo pegar fogo. Então não pense que conosco a coisa será diferente, tá? Se você se vê nessa situação, tentando apaziguar as coisas e só tomando pancada, parabéns que você está no caminho certo. Não se desmotive. Uma hora isso vai parar. Vamos lá. Elisângela, ouvi hoje algo assim. Quando vier a dúvida se devo ou não fazer algo, pensar. E depois, estou pronto para lidar com as consequências? Perfeito, né? Mas o que te permite pensar isso aí, Elisângela, é que hoje você conhece racionalmente que existe uma lei que te fará pagar pelas consequências. E isso já te dá o poder sobre os teus atos. Quando essa lei era imposta por uma força superior ou um padre falando em latim e você nem latim entendia, aí você tinha que aceitar tudo que ele falasse. E hoje ainda temos pessoas ligando a religião com arrecadação de dinheiro, não só protestantes, tá? Tem muito pessoas de todas as religiões tentando ganhar dinheiro de uma forma ou de outra, porque trabalham nesse aspecto do medo. Quando o indivíduo tem a racionalização daquilo, você pode chegar para mim e falar o que quiser, não vai fazer diferença. Tem um vídeo do pastor Marcos Feliciano, onde ele faz uma piada com o cartão de crédito, né? A pessoa foi fazer uma doação para a igreja dele, deu um cartão de crédito, ele fala, você deu o cartão de crédito, mas não deu a senha. Depois você vai pedir coisa para Deus, Deus não te dá e você vai falar que ele é ruim. É risonho isso. Mas se eu acredito naquilo, eu fico morrendo de medo. Eu dou minha senha do meu cartão de crédito para um cara que se diz mensageiro de Deus.
Como eu tenho um estudo nessa área, entendo que Deus está fora do contexto religioso e que ele é uma força universal, isso para mim foi apenas uma piada, eu daria risada e meu cartão de crédito nem estaria na mão desse indivíduo. É isso que a razão nos faz, ela nos liberta desse aprisionamento do instinto primitivo, do medo. Continuando em Joana. Por efeito desse mecanismo inevitável, a irritabilidade e a violência se apresentam com grande frequência na sua conduta, direcionando-a com força e impulsos desastrosos que nem sempre a vontade consegue controlar. Por efeito desse mecanismo inevitável, que é a nossa tendência a agir de acordo com o que nós já trazemos de informação, se a minha informação é primitiva, eu vou agir de forma primitiva, a irritabilidade e a violência se apresentam com grande frequência na nossa conduta, nos direcionando com força e impulsos desastrosos que nem sempre nossa vontade consegue controlar. Quantas vezes, né? Talvez você seja uma pessoa que não passa por isso, mas viu alguém passar. Quebra um copo, quebra um celular por ciúme, chuta o gato. Vou voltar a chutar o cachorro aqui. Eu tinha parado de chutar o cachorro nos exemplos, mas agora tem que chutar. Chuta o cachorro, xinga o papagaio, xinga o vizinho, ofende a pessoa no trânsito, quando não desce do carro e dá pancada na pessoa. Dá soco no painel do carro, dá soco no rádio quando ele não funciona, joga o controle do videogame no chão porque não conseguiu fazer o gol. São essas coisas que mostram como nós temos facilidade de nos tornarmos agressivos. É muito fácil, porque isso, pensando em uma história de um espírito que é a eternidade, é muito recente ainda a nossa vivência nos mundos primitivos. Nós ainda gritamos e nos levantamos e nos enfurecemos para defender o nosso território, ameaçando as pessoas. E ainda que nós vivemos num país que a lei é uma piada, eu vou matar você, vou ser condenado a 30 anos, a pena vai baixar para 12, isso eu vou pagar uma fiança, vai virar trabalho voluntário, ou seja, eu vou ficar 6 meses catando lixo na rua, enquanto você fica sem a vida. A verdade é essa, é dolorosa. O que seria a diferença em um mundo superior? Um mundo superior seria um mundo em que você não precisa nem de delegacia, porque ninguém comete crime. Não tem por que cometer crime. Eu te amo tanto quanto eu amo a mim, então eu não vou te fazer mal. Eu não vou ter inveja de você, porque eu sei que eu posso conquistar as mesmas coisas que você. Basta trabalhar do mesmo jeito que você trabalhou. Aqui no Nota do Expositor, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, no subitem a cólera. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede, então? Entregai-vos à cólera. Eles estão explicando quais são os principais motivos que nos levam a ficar irritados, né? A cólera é essa raiva intensa, extremamente furiosa. Orgulho, tá? Quando eu sou comparado, por isso que eu perguntei, você se considera um espírito em crescimento? Se você falou que sim, mas continua se irritando quando as pessoas tentam te ensinar algo ou te apontar alguma coisa, então talvez você esteja dizendo que sim, mas lá no íntimo pensa que não. Quem é você para me ensinar alguma coisa? Quem é você para falar isso para mim? E isso é mãe às vezes falando pro filho, né? Quem é você, moleque? Até ontem eu trocava suas fraldas. Isso é doloroso pro indivíduo ouvir, né? Porque, poxa, eu quero ajudar minha mãe, mas minha mãe não quer ajuda. Minha mãe é orgulhosa. Então é nesse sentido. Quando eu começo a me sentir uma pessoa que precisa de ajuda, o primeiro passo para usuários de droga, quando eles seguem a programação de narcóticos anônimos e alcoólicos anônimos, é o pedir e aceitar ajuda. Se você não sabe pedir ou não sabe aceitar ajuda, você não conseguirá sair de onde está. O que quer que seja, sozinho você não consegue. Não porque você não tenha recursos,
tá? Mas porque sem uma diálise com o meio, você não cicla as suas experiências. Não adianta eu tentar fazer uma coisa nova com as peças que eu já tenho. Tá? Lembra aquele brinquedo? Né? Na minha infância ele era bem comum, hoje ainda tem. Era muito caro. O Lego. O Lego vinha uma caixa assim, Lego foguete. Com aquelas peças você montava um foguete. São peças, teoricamente com aquelas peças você montaria qualquer coisa, mas na verdade você só montaria um foguete. E é isso essa é a ilusão. Com os recursos que eu tenho, o máximo que eu posso ser é o que eu já sou. Se eu vou para terapia, se eu faço meditação, eu melhoro um pouco isso, mas eu não vou melhorar isso a ponto de, nossa, vai ser maravilhoso. Porque na terapia já tem um psicólogo, uma psicóloga me dando feedback. Então não é sozinho, tá? Por isso é importante ter isso em mente. Tem que haver uma troca com o meio, tá? Uma oração, um desabafo, esse processo terapêutico, uma tenda do suor, uma meditação, qualquer coisa que você possa vir a fazer te ajuda a reorganizar. Ler livros. Por que eu entrego minha cólera então? Porque as pessoas tentam me rebaixar. Porque eu me sinto superior a elas. E quando alguém tenta me dizer que eu sou igual a todo mundo, isso me ofende. Bom, vamos lá. Vou ver um exemplo claro disso, já que isso aqui é um estudo espírita e eu faço palestras em várias cidades aí do Brasil, eu posso dizer. E mesmo que não fizesse, né? Mas se eu frequentasse uma casa só, eu não poderia falar, né? Porque senão iam me expulsar de lá. Você passa por casas espíritas e, teoricamente, todos somos iguais. Devemos nos amar, devemos isso e aquilo. E aí os dirigentes te chamam para fazer uma palestra porque eles querem que você vá fazer uma palestra lá na casa e querem que as pessoas recebam isso. Teoricamente, todos estão no mesmo grau de aprendizado com relação ao palestrante, teoricamente. O que acontece na prática? Quando o palestrante chega, às vezes quando eu chego mais cedo, eu sempre gosto de chegar meia hora ou 40 minutos antes no local, na primeira fila tem um monte de bolsa e livro em cima das cadeiras. Porque o dirigente quer chegar faltando 5 minutos e sentar na primeira fileira. Se alguém sentar naquela cadeira, alegando que não sabia, aí você pode descobrir um indivíduo colérico. Por quê? Como assim você está me comparando a você? Eu sou o dirigente que ligou para esse cara, que comprou a passagem dele, que foi buscar ele no aeroporto. Eu tenho mais direito que você de sentar aqui na frente. E isso é uma coisa que, particularmente falando, me fere bastante, porque eu sou a favor de... Você chegou primeiro? Era importante para você estar lá mais cedo, então você merece sentar na frente. Se você chegou faltando 5 minutos e não tem mais cadeira, assista em pé. A mensagem é a mesma, não importa se você está sentado ou em pé. Mas isso é um aspecto que nós encontramos, né? E provavelmente o pessoal do chat deve saber do que eu estou falando, não é um exagero, isso é extremamente comum. Então, quando alguém tenta nos tirar de um patamar onde nós nos colocamos, nós nos irritamos, ficamos coléricos, né? E queremos que as coisas voltem ao seu devido lugar. Só para avisar, só de ter falado isso, algumas portas já se fecharam para mim, eu sei. Mas como a Adi Dias disse, né, é de pancada em pancada que nós vamos crescendo. Vamos lá. Continuando em Joana. Deambulando sob a ação desse incoercível impositivo, o indivíduo sente-se fragilizado na sua estrutura emocional, produzindo moléculas cerebrais destrutivas que os neurônios liberam sempre que a mente irrequieta e arbitrária experimenta contrariedade. Vamos para frente aqui, porque isso vai ficar mais claro, tá? Aqui na revista, na nota do expositor, eu peguei uma imagem da revista Isto É, da edição número 2175, de 17 de julho de 2011. Ao sentir raiva, a reação do corpo. Ao sentir raiva. A. Tá? Para quem está vendo só o áudio, ouvindo o áudio, é uma imagem com um semicírculo dividido entre A, B, C, D, E e F, tá? Onde cada letra representa um sintoma do corpo ao sentir raiva. A.
O corpo se prepara para uma reação de luta ou fuga, ou seja, diante de uma ameaça identificada, o organismo é preparado para enfrentar ou fugir do inimigo. B. As glândulas suprarrenais são ativadas e iniciam a produção de cerca de 30 hormônios diferentes, entre eles epinefrina, adrenalina, norepinefrina e noradrenalina. C. O coração se acelera para fazer essa enxurrada de hormônios correr. As pupilas se dilatam, o sistema digestivo é inibido e a pressão arterial aumenta. D. Proteínas e gorduras são requisitadas para fornecer energia ao organismo. E. Esse excesso de energia representa risco de perda de controle. Os hormônios liberados, além das alterações fisiológicas, levam à estimulação de centros cerebrais que regulam as emoções. E o F. Com menos poder de raciocínio, muitas pessoas acabam cometendo atos que nunca se julgariam capazes de realizar, como partir para a violência física ou exagerar na agressão verbal. Então, aqui voltando em Joana. Deambulando sob a ação desse incoercível impositivo, o indivíduo sente-se fragilizado na sua estrutura emocional, produzindo moléculas cerebrais destrutivas que os neurônios liberam sempre que a mente irrequieta e arbitrária experimenta contrariedade. O que é contrariedade? Quando eu sou contrariado, eu entro nessa raiva, porque eu tenho que te fazer concordar comigo. Eu tenho que te convencer. E me incomoda que você não concorde comigo. Me irrita. Não, mas espera aí, eu vou te dar argumentos. E aí a pessoa fala, não adianta me dar argumentos. Eu já resolvi. Uma frase que irrita muito mais essas pessoas é quando você fala assim para elas, vamos concordar em discordar, então. Nossa, aí ela se sente totalmente destruída. Ela quer te convencer daquilo. Porque para o indivíduo é uma ameaça. Se a minha forma de pensar não é 100% correta, então eu posso estar errado. E eu poder estar errado é uma ameaça para o meu orgulho, para a minha certeza. Então eu preciso te convencer, porque isso me convence. E eu fico tranquilo de novo no meu conhecimento. Se eu não consigo te convencer, eu sou obrigado a estudar novos argumentos para te convencer, e às vezes, ao estudar esses argumentos, eu concluo que eu estava errado e passo a ter que começar do zero. Moléculas cerebrais destrutivas. Destrutivas em excesso, tá? Vamos entender isso melhor. O Dr. Arthur Frazão, no site tuasaude.com, fala sobre o cortisol, nota do expositor. O cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, que estão localizadas acima dos rins, que serve para ajudar o organismo a controlar o estresse, reduzir inflamações, contribuir para o funcionamento do sistema imune e manter os níveis de açúcar no sangue constantes, assim como a pressão arterial. Aqui ao lado tem a imagem dos rins, ok? O rim direito, o rim esquerdo e a glândula suprarrenal do esquerdo e do direito. Supra porque está acima e renal dos rins. Então, sempre que falarem suprarrenal, você já lembra, é a que está em cima dos rins. É esse negócio branco que parece a gordura da picanha aqui, ó. Então, o cortisol é um hormônio produzido. E em que momento ele é produzido? Ele é produzido nesse momento de estresse, tá? Nesse momento onde eu sou confrontado. A partir do momento em que eu me sinto ameaçado, e hoje, como nós não fugimos de feras, mas nós nos sentimos ameaçados ideologicamente, quando alguém me confronta, faz uma piada ou discorda de algo que eu falei, eu entro nesse sintoma de estresse, tá? Momentâneo, agudo, ainda não é crônico. Ok? Vamos seguindo então, nota do expositor. A Milena Adolfo Chaves, no site Corticoides, ela coloca um artigo chamado o seguinte, efeitos adversos do cortisol, nota do expositor. São 5 efeitos adversos citados pela Milena. Primeiro, diminuição da massa muscular. A diminuição da massa muscular ocorre devido à ação proteolítica do cortisol para fornecer aminoácidos que serão destinados à gliconeogênese. Esse fato
provoca enfraquecimento dos músculos. O que isso é importante na nossa vida? Se você é uma pessoa que vive sob estresse, uma pessoa que vive irritada, está sempre nervoso, nervosa, o fazer academia para você vai funcionar menos do que para alguém que não é assim, porque você tem essa perda de massa muscular. Muito do seu esforço se perde porque você vive em constante estresse, constante irritação e, portanto, com altas doses de cortisol na sua corrente sanguínea. Segundo, aumento de reservas lipídicas. Como o sistema nervoso central não consegue distinguir as situações de estresse, eventos como responder uma prova são interpretados como eventos de fuga, por exemplo. Dessa forma, estando o organismo em uma circunstância de estresse, será estimulada a economia de energias através da formação de reservas lipídicas. Portanto, o estresse crônico pode provocar o ganho de peso. Isso se associa ao indivíduo na academia, que além de não ganhar músculo, ganha peso e começa a achar que a academia não funciona. Ou a você, que é uma pessoa extremamente nervosa, extremamente irritada, que não come muito, mas começa a perceber um ganho de peso e não sabe de onde isso está vindo. O cortisol, em excesso, traz também esse sintoma. Terceiro. Peraí. Não, acho que eu... São só 3 mesmo, perdão. Terceiro. Aumento da vulnerabilidade às infecções. O cortisol possui ação imunossupressora. Se essa ação for constante, as defesas do organismo contra a contaminação por agentes patógenos será fragilizada. Dessa forma, a probabilidade de infecção será aumentada. Um exemplo desse fato é a herpes labial. Aqui se encontra mais evidente quando o organismo se encontra em estados de estresse. Cortisol possui ação imunossupressora. Então, o seu sistema para de combater os agentes patógenos, malignos, aquilo que vem para te adoecer, e você adoece com mais facilidade. Por isso, pessoas estressadas adoecem com mais facilidade. Ou algo que eu já citei aqui, pessoas que são muito estressadas normalmente adoecem quando saem em férias, porque a hora que o corpo dá aquela acalmada, aí aparece tudo que ela estava segurando pelo cortisol, ok? Então, por isso que é dito ali por Joana, que o cérebro começa a liberar, dá o comando para que as suprarrenais liberem hormônios que começam a nos fazer mal. Estou citando o cortisol, mas qualquer hormônio desse sentido do estresse em excesso começa a nos fazer mal. A adrenalina, a noradrenalina, tudo isso aí precisa ser uma dose controlada, aguda, para que eu lide com aquela situação. Mas se isso permanece por muito tempo, eu vou adoecendo, tá? Por isso também pessoas muito irritadiças têm mais tendência a ter doenças coronárias, costumam infartar com mais facilidade, costumam ter problemas de hipertensão, porque vivem nessa situação de estresse, tudo irrita. Ele sai de carro, ele se irrita no trânsito, ele desce do carro, se irrita com flanelinha, aí ele se irrita que ele chegou no local e tem fila, ele vive reclamando. Isso pode parecer uma irritação aqui, outra ali, outra acolá, mas na verdade é um todo de uma pessoa que vive irritada. E aí qualquer coisa é o suficiente, às vezes, para ela descer do carro e encher o indivíduo de pancada, bater na mulher ou jogar tudo pro alto, quebrar um celular e etc. Continuando. Pessoal aqui no chat relatando bastante identificação com alguns sintomas do estresse, né? Continuando. Explodem, então, os impulsos agressivos que se convertem em vulcão destruidor, atirando magma disruptivo em todas as direções. A sua sensibilidade torna-se altamente descompensada como decorrência dos conflitos ancestrais que não foram diluídos, a ponto de não conseguirem proporcionar a consciência de paz no seu dia a dia. O Bruno pergunta, o estresse, Bruno, essa liberação, eu te indico uma palestra também minha que tem no YouTube, que chama Espírito e Ansiedade, a fuga no futuro. O estresse, o endocrinologista húngaro Hans Selye estudou os sintomas da ansiedade. E ele identificou uma síndrome que chama Síndrome Geral da Adaptação. Você pode pesquisar isso no Google, porque eu não vou aprofundar aqui, tá? SGAA.
A. Síndrome geral da adaptação, Hans Selye, tá? Eu vou escrever aqui no chat para você. E você pesquisa síndrome geral de adaptação, porque, segundo ele, essa manutenção na situação de estresse, nessa liberação de cortisol e de outros hormônios, ele traz adoecimentos. Não dá para saber como vai agir em cada pessoa. No meu caso pode ser o herpes, no seu pode ser uma inflamação da garganta. Por isso que é uma síndrome geral da adaptação. Na tentativa do teu corpo de se adaptar a essa situação estressante que nunca passa, você desenvolve uma síndrome, ou seja, um conjunto de sintomas geral, ou seja, pode estar em qualquer local do seu corpo. Você pode ter dores pelo corpo todo, pode desenvolver um câncer, pode desenvolver o diabetes, pode desenvolver afonia, não consegue mais falar por um tempo, pode desenvolver feridas de pele, vai depender de qual é o ponto que o seu corpo tem mais facilidade em somatizar, ok? Pode te ajudar bastante a estudar um pouco sobre Hans Selye. Então, quando o indivíduo chega nesse limite, ele explode, vejam, com Joana, os impulsos agressivos se convertem em um vulcão destruidor, como o vulcão puxa tudo lá do centro da Terra, esse indivíduo puxa tudo dos seus conflitos ancestrais. Tá? Então, essa ponta que eu vejo, que é a minha boca é como se fosse a boca de um vulcão. Lá do fundo tem todas as minhas experiências desde que eu era um ser primitivo. Tá? Quando eu vou me manifestar para você, dependendo do quanto você toca a minha raiva, mais conteúdos eu vou trazer lá de trás e posso chegar até o cume de cometer um homicídio, de torturar, de despedaçar um outro ser humano e depois olhar para aquilo e falar: nossa, não fui eu que fiz isso. Eu não me percebi fazendo isso, mas é porque é a potência dessa explosão. Esses indivíduos que vivem irritados são aqueles vulcões que ficam jogando pequenas quantidades de lava, mas que a qualquer momento vão explodir. E aqueles que, só para complementar isso, e aqueles que nunca põem para fora o que os incomodam, são extremamente perigosos também, porque quando entram em erupção, Deus me livre. São esses que entram nos supermercados dando tiro em todo mundo, entram em escola dando tiro em todo mundo, costumam ser esses indivíduos aí. Eram pessoas quietinhas, calmas, tímidas, porque quando vem a erupção vem tudo isso aí. No Evangelho segundo o Espiritismo, nota do expositor, capítulo 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos, até mesmo as impaciências, que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos devem se dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhe não obedecem. Aí entra o que eu falei de às vezes quebrar o controle do videogame ou celular. Esse celular é uma porcaria, fica travando e você quebra o celular. Minha operadora não funciona, não tem sinal, você quebra o celular. A Vivo não está nem aí, a TIM não está nem aí. O sinal da TIM não funciona, e aí você quebra o teu iPhone, ou o teu Samsung, ou o teu Nokia, como se ele fosse o culpado. Né? Aí o indivíduo compra um celular ou um computador barato, com processador lento, o computador fica lento e ele dá soco no teclado. É assim que nós fazemos na vida. Tá? O teclado não tem nada a ver com o processador do meu computador, não é o teclado que travou o computador. E aí eu quebro o teclado. E da mesma forma, às vezes o meu problema é com o meu patrão, mas eu vou e bato no meu filho. É o mesmo absurdo. Eu quebro as coisas e eu quebro as pessoas porque elas não concordam comigo, segundo está aqui no Evangelho. Vejam, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. E aí eles até dizem no próximo parágrafo que se o indivíduo pudesse se ver de fora com a visão do espírito, ele veria o quão ridículo ele está sendo. A Maria Emília diz que quebra o celular para não quebrar o pescoço. Exatamente. É esse o ponto. Se eu tenho essa vontade de quebrar um pescoço, por que eu não falo disso para alguém? Por que eu não trabalho isso em terapia? Eu vou esperar essa vontade de se manifestar? Hoje é o celular que eu estou quebrando, mas em dado momento pode ser uma coisa um pouco mais grave.
Continuando no Evangelho. O corpo não dá cólera àquele que não na tem, do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando quer, com vontade firme. O homem deformado não pode tornar-se direito. Então, se eu nasci sem uma perna, eu vou continuar sem essa perna. Se eu nasci com uma lesão cerebral, meu cérebro não vai restaurar. Mas nas questões do espírito, eu posso sempre modificá-las. Olha aqui um exemplo da Rosângela. Gaúcha, bah, eu já quebrei brinquedos dos meus filhos para não bater neles. E agora tenho muita paciência com os meus netos, que são mais ativos ainda. E ela ainda pergunta, será que envelhecer acalma? Talvez porque sejam netos, né? Não é tanta responsabilidade. Mas, de forma geral, tem um aprendizado. Fica registrado, né? A violência que você cometeu com os brinquedos dos seus filhos, quando eles vão se tornando adolescentes e adultos, você percebe, poxa, será que isso não é uma consequência daquilo que eu fiz? E aí você elabora, né? Você sempre vai crescendo pouco a pouco. Então, é natural mesmo que o amadurecimento, não o envelhecimento, mas o amadurecimento nos acalme. Então vejam, para encerrar, o corpo não dá cólera àquele que não na tem. Ah, eu sou irritado porque eu sou a minha ascendência é italiana. Não, eu sou irritado porque eu sou irritado. Tá? Eu sou irritado porque eu sou irritado. Posso ter um italiano fazendo meditação, posso ter um italiano extremamente calmo, da mesma forma eu posso ter um norueguês furioso, tudo é do espírito, tá? Quando nós paramos de nos colocar nessa posição de eu tenho sangue latino, isso não tem nada a ver, porque como é dito aqui, ó, se fosse assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Então, porque eu nasci com sangue latino, eu estou fadado a brigar no trânsito e xingar todo mundo que atravesse fora da faixa? Não, isso quem faz é o espírito que habita o Vitor. Enquanto eu não fizer uma reciclagem dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, eu vou continuar repetindo esse padrão. Ok? Ficou claro, né? Hoje foi tranquilo. Próximo encontro dia 10, na terça-feira de carnaval. Para quem não vai pular carnaval, para quem não ficará entre as serpentinas e os confetes. Ah, aqui já vai ser a quarta de cinzas, né? Ah, tudo bem então. Capítulo 3.1, Irritabilidade e Violência, parte 2. Ok? Muito obrigado a todos vocês por mais essa. A Cláudia disse que não foi nada tranquilo, não. Obrigado pela companhia, obrigado à Rede Amigo Espírita por ceder esse espaço, a todos vocês que deixam feedbacks, que divulgam esse material, a vocês que de alguma forma se sentem motivados a continuar esse estudo, e a vocês também que se irritam com eles, que não aguentam mais olhar para a minha cara, não aguentam ouvir minha voz. Eu peço desculpas porque é o que eu tenho para oferecer. Também estou buscando melhoramento e absorvo muito dos feedbacks que me são trazidos, aqueles que não são trazidos de forma ofensiva e com palavrões, mas tenho crescido muito com a companhia de todos vocês. Então hoje nós começamos aí 2016 para o triunfo pessoal, que possamos seguir firmes como fizemos no ano passado. Uma ótima semana a todos, um ótimo feriado, muita paz.